Porra, a gente chegou a duvidar que esse dia chegaria, mas chegou. Chegou um trailer fresquinho de The Flash, provando que esse filme vai mesmo acontecer. Quem imaginou, né? Provando que o Ezra Miller não foi mandado embora. O James Gunn já deu papo dizendo que esse filme tá incrível. Já assistiu, o James Gunn assistiu. E pelo trailer realmente parece que tá incrível esse filme. O trailer tá fantástico. Ainda tem Batman do Ben Affleck, tem Batman do Michael Keaton mitando demais. Supergirl perfeita, General Zod, casca grossa demais. Parece até o Flash que a gente conhece morrendo. Mostraram demais, eu acho, hein? Mas enfim, esse trailer sem dúvida, porra, hypou todo mundo. Eu não acredito que alguém não tenha hypado com esse trailer, né? Mas deve ter confundido muita gente também. Então vem comigo nessa análise, que eu vou dar uma esclarecida no que deve estar rolando ali pra vocês. Vamos lá. Antes de começar esse vídeo, fica aqui comigo que você me ajuda a te ajudar. Vocês sabem que eu fiz todo o meu patrimônio ganhando dinheiro na internet. Nesse assunto eu entendo, de verdade. Agora eu quero que você comece uma vez por todas a fazer isso também. E sem gastar nada pra começar. Não tem truque. É só você começar agora como afiliado da Hotmart. É simples, é grátis. Mas é grátis mesmo? É grátis, totalmente grátis. E você vai ter toda a estrutura que você precisa pra fazer dinheiro de verdade com a internet. Se liga, vamos lá. No programa de afiliados da Hotmart, que eu também sou afiliado, né? Você vai se cadastrar, escolher qualquer produto da plataforma, divulgar na tua lista de contatos, nas suas redes sociais. E cada vez que alguém comprar esse produto com o seu link, né? E aí você ganha uma comissão automaticamente. Pronto, acabou. Eu faço isso até hoje, inclusive. Eu produzo meus próprios produtos, meus próprios infoprodutos e também vendo produtos dos outros como afiliado. A Hotmart é mestre nesse assunto de ensinar, sabe? De mostrar como faz as estratégias, de favorecer você nas vendas. É bom demais. Fora que ela tem uma variedade incrível de coisas pra você vender. Tem cursos, tem e-books, tem packs. São mais de 420 mil conteúdos na plataforma, com tudo quanto é assunto que você imaginar. E você não precisa comprar nada, hein? Não precisa comprar nada. Eu falei, é grátis. Você não tem que criar nada se você não quiser. Você não paga mensalidade, não tem que fazer estoque, não tem que ter horário definido pra trabalhar. Não, é liberdade de tempo, liberdade geográfica que vão trazer a tua liberdade financeira. Pensa nisso. Você pode trabalhar na hora que você quiser, no lugar que você quiser. Tá aí a saída pra você ganhar dinheiro na internet a partir de hoje. Agora, clica no link que eu deixei aqui na descrição, se cadastre no programa de afiliados da Hotmart. Com poucos cliques, você já vai dar o primeiro passo pra mudar a sua vida financeira. Corre lá! Inés Peter aqui. Galera, me avisaram. Tá aí, saiu o trailer de The Flash. Eu fui correndo assistir porque, pô, tava muito ansioso pra ver isso e curioso, porque foi uma novela, se arrastou essa novela do Ezra Miller pra caramba. Eu achei que não ia sair, a gente por um tempo achou que não ia sair, a gente por um tempo esqueceu. Passou por isso também? Pra aqueles lags, aqueles gaps de caramba, será que vai ter esse trailer? Eu cheguei a desconfiar. Será que esse filme vai sair? E saiu. Aí eu fui, lógico, pô, vamos ver o que vai ser. Um universo que vai ser rebutado, o que eu posso esperar? E, porra, não é que me hypou, mas me hypou demais. Quando apareceu o Michael Keaton, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, eu tava no meu sofá aqui do lado, eu pirei. E, caraca! Sim, pode ser aquela coisa da nostalgia, daquele saudosismo que tem, acontece com a galera, que aconteceu com você quando você viu o Miranda e o Tobey Maguire, mas isso me pegou de um jeito. Galera, porra, eu tô demais. Eu tô esperando um filmaço. Mas agora vamos conversar, né, por tópicos, pra deixar uma análise mais organizada, ok? Primeiro só, passei pra vocês um pouco desse meu hype, um pouco da minha animação. Então agora eu organizei pra vocês tópico por tópico. Preparado? Pegou a pipoquinha? Pegou a pipoquinha? Então vamos lá. Flashpoint. Pelo trailer ficou muito óbvio que esse filme vai adaptar a HQ mais famosa do Flash, que é o Flashpoint, ponto de ignição dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, essa HQ, Flashpoint, rebutou todo o universo DC, porque o Barry puxou toda a Speed Force pra dentro dele, tentando voltar para o passado para salvar a mãe dele. Só que isso alterou o mundo inteiro, aquela coisa do efeito dominó, efeito borboleta. O Superman ele não foi criado pelos quentes, ele foi pego e trancafiado pelo governo. Nunca recebeu luz solar por isso, então ele ficou, tipo, raquítico. Isso aconteceu no universo que ele foi, quando ele voltou, né? E aí o planeta Terra inteiro tava para ser destruído numa guerra entre Atlantes e Amazonas, que era Aquaman versus Mulher Maravilha. A luta entre eles era bem parelha, galera, bem pau a pau mesmo, porque os dois têm praticamente o mesmo nível de poder. Foi uma saga insana nos quadrinhos. O Barry, ele vai até a Batcaverna e encontra lá o Thomas Wayne, né? Nessa realidade é o Thomas Wayne que é o Batman, ok? Então nessa realidade do Flashpoint, o Bruce Wayne ele morre no beco e o pai dele quem vira o Batman. E o Flash ele fica sem poderes porque nessa realidade o acidente dele nunca aconteceu. Daí o Thomas Wayne tem que ajudar ele a replicar o acidente que deu os poderes de super velocidade pra ele. Então eles vão juntos libertar o Superman pra tentar resolver toda a confusão de guerra entre o Aquaman e a Mulher Maravilha. E aí, no fim de tudo, o Will Bartown, que é o Flash Reverso, aparece, explica que é tudo culpa do Barry, e o Barry volta pro passado pra desfazer tudo que ele fez. Já no filme, a estrutura vai ser bem parecida. Estrutura.
mas com algumas mudanças bem significativas. Então, bora organizar a sequência cronológica dos eventos desse filme aqui para vocês entenderem. Organizando a sequência das cenas. Bom, agora que vocês já sabem como é que foi Flashpoint nos quadrinhos, nas HQs, vamos tentar esmiuçar como é que vai ser adaptado isso no filme, ok? O filme ele vai começar com alguma cena de ação, vai ser um team-up do Flash com o Batman do Ben Affleck. O Ben Affleck vai ter aquelas cenas com a moto dele e tudo mais, aquela moto possante, turbinadona dele lá, que muita gente inclusive achou que era o Christian Bale, mas não, é o Ben Affleck. Aí depois o Barry vai bater um papo com ele sobre salvar a própria mãe, e esse Batman do Ben Affleck vai alertar ele sobre os perigos de se viajar no tempo e mudar as coisas. Como que ele poderia destruir tudo voltando pro passado. Mas a gente sabe que o Barry vai fazer cagada mesmo assim, porque tem que dar M no filme. É lógico, senão não tem filme. Aliás, o Barry fere em fazer isso. M, ok? E a primeira grande mudança da HQ Flashpoint para esse filme é que o Barry que a gente conhece, ok? O Barry do Snyderverse, não vai ser o próprio Barry dessa nova realidade que ele criou. Vai ter um outro Barry Allen que viveu nesse universo desde criança e cresceu lá com a mãe e tudo mais. O Barry, né, o Barry Allen do Snyderverse, vai ser como se fosse uma anomalia temporal ali, ok? Um evento next, né? Ele veio de um outro universo, de um outro futuro, que nem existe mais, inclusive. Então, olhando pelo lado da física, faz muito mais sentido mesmo que tivesse outro Barry Allen separado dele, que cresceu nesse mundo novo, tendo a mãe dele o tempo todo. Acho que faz muito mais sentido. Esses dois Barrys estão claramente sem poderes igual rolou no Flashpoint. Eles vão até a Batcaverna pedir ajuda pro Bruce. Mas ao invés de encontrarem o Batman do Ben Affleck ou o Batman Thomas Wayne, como aconteceu nos quadrinhos, eles vão encontrar o Batman do Michael Keaton. Esse vai ser o Batman do universo do Flashpoint. Galera, para com isso. Não tem jeito, pode falar o que você quiser, eu sou saudosista pra caramba. Quem não é? A gente tem isso na veia, a gente gosta dessas coisas, cara. Os personagens que fizeram parte da geração antiga voltando hoje, cara. Pô, é bom demais. E assim, o que eu vi no trailer, eu vi um Batman casca grossa. Pô, um Batman inteligente, preparado, que é isso? Foi maneiro demais. Não tô falando que os Batmans de hoje são ruins, ao contrário, pô, eu gosto pra caraca de todos os Batmans atuais. Mas, porra, esse Batman é maneiro pra caralho. Quem viveu os anos 90 sabe que o Batman do Michael Keaton, porra, tava muito na frente, pô, entregou uma coisa maravilhosa. Que coisa bacana. Como ele era um cara charmoso, sabe? O jeito dele falar. Ele era igual ao Bruce Wayne dos quadrinhos, ele não era igual ao Bruce Wayne dos quadrinhos. Não era. Da mesma forma que o Hugh Jackman não é igual o Wolverine dos quadrinhos. Ele é alto, porra, não é muito parecido. Agora, esse Bruce Wayne, apesar de não ser parecido com o dos quadrinhos, porra, foi um Bruce Wayne muito, muito maneiro, muito legal. Bom, enfim, daí segue uma trama bem parecida com os quadrinhos. O Batman vai ajudar a recriar o acidente que deu poderes ao Flash, pegando aquele raio lá, né? Vai cair o raio lá e é o Batman que tem que fazer isso acontecer. Os dois Barrys devem participar disso. A gente sabe que os dois vão ganhar poderes, ok? Depois eles vão libertar o Superman, que vai estar raquítico lá com aquela roupa branca, igual dos quadrinhos. Mas a diferença é que nesse universo de Flashpoint do filme, não vai ser o Clark ali. Não é o Clark raquítico que vai ser liberado. O último filho de Krypton vai ser, na verdade, a última filha de Krypton. Vai ser a Kara, a Supergirl, a Kara Zor-El. O que é isso? É uma mistura de ideias. Ela é o Superman desse universo. Tem o nome da prima do Superman dos quadrinhos, que é a Supergirl, Kara. E o visual da Lara, a filha do Superman de Injustice. E agora vocês vão entender por que esse filme foi adiado para mais de um ano. No filme original, a história terminava nesse universo de Flashpoint mesmo. Esse seria o novo universo oficial da DC. Essa Supergirl seria o Superman oficial da Liga. E o Batman do Michael Keaton seria o Batman oficial. Daí no filme da Batgirl, o Keaton passaria o manto dele pra Batgirl e ela meio que viraria, tipo, a Batman, como é que eu faço, né? O Batman principal desse universo. E isso tudo é verdade. Tanto que o Batman do Michael Keaton tava no filme da Batgirl e realmente ia passar o bastão pra ela. Não é à toa que esse filme foi cancelado e The Flash foi adiado, porra, por 1 ano e meio, inclusive, pra mudanças e regravações. Muita coisa mudou no filme porque o planejamento da DC mudou, né? Discovery adquiriu a Warner, mudou tudo, porra, cancela isso aqui, não quero isso, não quero isso. Não, agora tem que ser diferente, porque, pô, isso não tá dando grana, então os caras mudaram. Então, ia seguir dessa forma. Mas voltando aqui, ao invés de rolar uma guerra entre Atlantis e Amazonas, né, entre Aquaman e Mulher Maravilha, igual aconteceu nos quadrinhos, com uma guerra épica, abalando, com um tsunami gigantesco, acabando tudo, varrendo cidades inteiras, o que vai rolar agora é que praticamente não vão existir mais meta-humanos nesse universo do Flashpoint. A guerra vai ser o Zod contra a humanidade. O que é uma baita sacada de se fazer nesse universo do DCU. Eu achei uma ótima saída, inclusive. Porque, porra, trazer Mulher Maravilha versus Aquaman agora seria uma coisa gigantesca. Não sei se a galera, inclusive, ia assimilar isso tudo, né? E vamos falar aqui. Porra, o Zod é o Zod. Ele é um personagem que acho que todo mundo gostou. Ele como vilão ficou excepcional.
Porra, cara, aquele ator é muito fera. O que ele passa pra gente, aquela vibe, nossa, vai ser demais. Eu acho que vai mandar muito bem. Eu acho que vai ser bom demais isso aí. Ah, e vocês têm que lembrar que o Zod não tava sozinho. Ele tinha um exército de kryptonianos lá em Homem de Aço, lembra? Agora pensa, vão se juntar o Barry do Snyderverse, o Barry desse Flashpoint vestindo o uniforme do Batman pintado de vermelho e amarelo, o Batman do Keaton e a Supergirl desse universo. Eles juntos vão ter que dar conta de um exército de kryptonianos sozinho. Tipo, imagina que é um exército de Superman sozinho. Galera, isso vai ser insano. E olha, sei não, de verdade. Eu não sei se eles têm condição de dar conta disso não, né? Pô, Zod chegou lá pra terraformar o planeta, não, criptoformar o planeta e também pra encontrar a filha perdida de Krypton. Honestamente, eu nem sei como é que a cara não vai mudar de lado, considerando que ela passou a vida trancafiada por humanos. Concorda? Pô, ela sabe o que os humanos fizeram com ela. Ela não tem nem por que querer salvar a humanidade. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que eles vão colocar na história. Eu só acho que o próprio trailer já mostrou que não vai dar bom. Porque mostra a cara carregando o corpo morto do Barry. Nessas horas que eu falo que o trailer às vezes entrega demais. Bom, enfim. Bom, se bem que talvez essa cena dela carregando o Barry seja de antes, né? Talvez ela esteja, quem sabe, tentando fazer ele ser acertado por um raio ali. Eu acho até que essa cena pode ser até antes da luta contra o Zod. Pode ser quando eles estejam lá tentando replicar o experimento para dar força de aceleração pra eles, pode acontecer. Nos quadrinhos também acontece isso da primeira tentativa ter dado ruim. O Barry só fica tostado, quase morto, fica tipo torrado, cheio de faixa, parece um Munra, né? Mas no segundo raio que ele recebe, aí sim ele ganha os poderes. Imagina, tu recebe um raio, porra, tu vira uma múmia e, pô, não, agora vamos pro próximo, né? Tá fácil pra ninguém não. Aliás, eu realmente acho que é isso que vai acontecer mesmo, porque no trailer, quando eles vão resgatar a cara, o Barry ainda tem os poderes. Então a sequência certa é eles resgatando a cara e depois tentando ganhar os poderes mesmo. O que não está no trailer? Bom, esse é um daqueles trailers que mostram tudo, sabe? Mostra várias revelações, várias surpresas do filme, mostra vários easter eggs, tipo o Anel do Flash, né? Coisa que a gente acompanhou já faz tempo, desde os desenhos da Liga, desde os desenhos de Super Amigos. Mas enfim, pra quem não sabe, nos quadrinhos, o Anel guarda o traje inteiro do Flash ali dentro, porque o traje é feito de moléculas instáveis, então fica tudo dentro do Anel, ok? É um detalhe super legal de terem colocado no filme, mas você fica tipo, pô, será que isso precisava já estar no trailer? Será que precisava ter mostrado tudo isso do Batman, do Keaton, da cara, do Zod? A gente fica, né? Quebrou a internet? Pô, quebrou total. Mas você fica se perguntando, tipo, será que vão ter mais surpresas fora isso? Eu acho que vão, né? Bom, pelo que já vazou de brinquedos, a gente sabe que vai, né? Primeiro que algumas coisas já se confirmaram. O Batman do Keaton, o outro Barry com roupa de Batman pintado de vermelho e amarelo. Isso tudo tava nos brinquedos. Só que o Dark Flash não apareceu no trailer. Só pra deixar claro, não existe Dark Flash nos quadrinhos. Existe Black Flash, que é uma outra coisa, ok? Se eu fosse apostar, eu diria que no final de tudo, o Flash dessa realidade do Flashpoint vai perceber que quem estragou tudo foi o Barry do Snyderverse. Ou talvez seja o contrário. Talvez o Barry do Snyderverse perceba a cagada que ele fez e tente voltar no tempo pra matar a própria mãe dele em troca de salvar o mundo. Mas aí o Barry desse Flashpoint volte pra impedir isso, também acaba virando o Dark Flash por causa de algum efeito colateral da Speed Force. Galera, tô só jogando algumas teorias no ar aqui, ok? Mas o que é certo é que um dos Flash vai tentar corrigir a cagada no final, enquanto o outro vai virar o Dark Flash e vai ser o vilão final do filme. Inclusive vazaram os Funko Pop de The Flash bem antes desse trailer sair. Nesse vazamento também mostrava o Dark Flash. E olha que interessante, também mostra a Iris e a fucking Mulher Maravilha. Se fosse só uma participaçãozinha rápida, ela não chegaria a ganhar um Funko Pop do filme. Então provavelmente a Diana vai ter algum papel importante também. Porra, nos quadrinhos ela é super importante. Então, ó, fica tranquilo, o trailer mostrou muito, mas o final ainda tá misterioso. Ainda tem personagens que vão aparecer e não mostraram. Ainda vão ter participações especiais que a gente ainda não sabe. Não estão nem nos brinquedos ainda, mas vai aparecer. Eu acho que podiam ter escondido mais coisa no trailer, sim, eu acho. Só que no estado de desânimo que a galera tá com o DCU, era importante mostrar isso tudo pra hypar o público, não tem jeito. É um beco sem saída. Tu tem que hypar a galera. Não tem jeito. O DCU vai ser rebutado? Bom, galera, ao que tudo indica, ok? Se a gente for parar pra pensar em todas as possibilidades do que a gente viu até agora, trazendo de volta a HQ pra cá, quando o Flash fizer o reboot no final do filme, corrigindo tudo, ele vai para um novo universo. Esse filme vai terminar na nova realidade oficial do novo DCU. Isso se o que eu entendi das palavras do James Gunn tivesse certo. Se for isso, realmente o final de The Flash já vai se passar na nova terra do DCU, no novo universo que vai ter Superman Legacy, Monstro do Pântano, todos os outros filmes e séries que o James Gunn anunciou pro futuro da DC. E isso deve significar então que o filme do Besouro Azul com a Bruna Marquezine também já deve estar se passando no novo universo da DC quando estrear. CGI está ruim? Eu vi uma galera reclamando do CGI.
Porra, sempre vai ter gente reclamando, né? E assim, dá pra ver sim que em alguns momentos os movimentos do Batman, do Michael Keaton, estão meio estranhos mesmo. Eu acho que a mesma coisa aconteceu, inclusive, algumas cenas de ação da Supergirl. Tá meio videogame. Só que tiveram outras cenas com CGI muito maneiro. Ótimas cenas de ação. Então eu prefiro esperar pra ver o filme. Pra ver acontecer no filme. E falar o que eu achei depois. Olha, só pegaria no pé se fosse algo muito bizarro, esculachado, igual tava o CGI do trailer da She-Hulk, por exemplo. Aquilo lá foi piada na internet inteira, virou meme. O CGI de The Flash tá bacana. A gente tem que considerar também que muita cena ali pode ser recente. Regravaram muita coisa pra esse filme, mudaram muita coisa no pós-edição também, então eu prefiro realmente esperar o filme sair pra opinar. Resumindo, eu acho que entregaram pra gente um trailer fantástico, fantástico. Você para e pensa aí em trailers bons, trailers que animam a galera, que hype a galera. Pô, se esse trailer não hype a galera, não anima a galera, eu não sei mais o que é, sinceramente, eu não sei mais o que é. Ali tá misturando vários elementos que hypam muita gente, inclusive que tava desesperançosa até com a DC. Por exemplo, pô, bota o Batman do Michael Keaton, que traz a galera dos anos 90, a galera mais tiozona pra cá de volta, né? Traz elementos de crossover, pô, pra cá, de volta. Pô, a gente tem dois Barrys, a gente tem o Batman do Ben Affleck, a gente tem a possibilidade dos dois Batmans interagirem. Então tem muita coisa que a gente pode pensar que hype a gente pra assistir esse filme. Eu tô animadaço pra ver esse filme, animadaço mesmo. E você animou pra esse filme de 0 a 10? Como é que tá teu hype? Comenta aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal. Eu vou trazer pra vocês mais informações agora sobre The Flash. É muito importante que você esteja nesse canal com a notificação ativa. Galera, se a notificação não estiver ativa, não chega em você. Isso é um bug do YouTube. Você tem que estar com a notificação, senão você não recebe o aviso de que tem um novo vídeo. Você escolhe se vai assistir ou não. Pelo menos você fica informado do que tá acontecendo. Obrigado por isso. Tamo junto, até a próxima. Fui!